Melhor encostar a porta, né? Alô, alô? Bom, vamos cumprimentando a todos. Tenham uma boa tarde. Esperamos que a tarde hoje seja bastante proveitosa para todos nós, não é? Como sempre. Então, nós vamos fazer o nosso recolhimento, cerrando os nossos olhos, a fim de utilizarmos, né, toda a harmonia do ambiente. Um pouquinho mais baixo. Tá bom assim. Vamos então direcionando os nossos pensamentos a Jesus, sabendo que Ele está sempre presente, onde houver um ou dois. Em nome dEle, ali Ele estará conosco. Como nós somos muitos, então graças a Deus sabemos que Ele está presente realmente nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Ele que nos envia toda aquela paz, toda a nossa serenidade, a fim de usufruirmos de mais uma tarde de esclarecimento que nós tanto necessitamos. É sempre bom ouvir falar sobre o Evangelho, sobre as propostas que grandes espíritos nos trouxeram, não é? Para nós avaliarmos da nossa conduta, a quanto nós já avançamos. Se é que avançamos alguns passos, com certeza já avançamos, porque não somos mais aquelas criaturinhas descrentes, aquelas criaturinhas que nada aproveitaram, muitas vezes deixaram passar oportunidades valiosas, e hoje nós estamos querendo apressar o nosso progresso. Isso é importante para todos nós. Então vamos assim, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Em silêncio, no coração apenas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E dessa forma, então, nós vamos dando início a mais uma reunião da tarde. Como dissemos a princípio, todos sejam bem-vindos e aproveitem bastante, para depois fazerem aquelas perguntas relativas ao tema que será apresentado hoje. A Leda é a nossa expositora de hoje. Mais uma vez, seja feliz, Leda.
essa clareza. Então, espiritualmente, para muitos, a encarnação ela se comporta como uma noite, porque eu esqueço o que eu vim fazer, porque eu estou aqui, aqueles que estão à minha volta, o que eu preciso melhorar. E logo em seguida vem o dia, ou seja, aquele período em que eu passo para a espiritualidade, que eu deixei a minha vida física, terminou a minha encarnação, e eu passo para a espiritualidade. Então eu passo a compreender realmente a função da minha encarnação, né? E esse esquecimento, né, passa muito pelo perdão. Agora, o perdão, ele é difícil de compreender. Muitos dizem assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. É claro que não esquece, porque o esquecimento, ele faz parte da memória. E o perdão faz parte da alma, do coração. Então, eu lembro. E a proposta desse esquecimento providencial é justamente quando eu passo dessa noite, que é a encarnação, para o dia, que é quando eu estou na espiritualidade, é que eu lembro dos fatos de uma outra maneira. Então, a proposta da doutrina espírita não é esquecimento. É muito difícil esquecer um fato. Eu não consigo apagar da memória algo que se passou, especialmente se for um fato mais severo. Um exemplo, uma criança quebra um vaso de estimação da mãe. Esse vaso é de família, jogando bola, ele quebra esse vaso, o menino. Quebrou vários, né? Então é o seu caso, Wagner. Quebra, a mãe se aborrece, fica indignada, fica muito aborrecida com o filho, dá umas sovas nele, coloca de castigo, né? Que deve ter... Exatamente. Então, vamos ver se o final da história é o mesmo. Fica muito bravo, o menino fica revoltado de estar de castigo. Aí passa-se o tempo, passa-se os anos, esse menino fica adulto. E aí senta junto com a mãe, nessa outra fase da vida, para conversar sobre esse fato. Acontece que naquele móvel, onde a mãe tinha esse vaso, já tem um outro adorno. Talvez a mãe nem lembre mais desse vaso, mas eles lembram do fato. O fato mudou? Não mudou. O vaso foi quebrado, a mãe ficou brava, o filho também por ter recebido castigo, mas é um outro momento e a compreensão é diferente. Então, a proposta da doutrina desse esquecimento não anular da memória o fato, mas é compreender, é entender esse mesmo fato de uma outra forma, de uma maneira diferenciada. Então, é esse tipo de recordação que nós temos que ter. Então, Joana continua dizendo o seguinte: é providencial o esquecimento do passado, das reencarnações anteriores, porque graças a esse esquecimento, as dificuldades que surgem do inconsciente profundo, porque nós sabemos que temos esse inconsciente profundo, e temos essas dificuldades que nada apaga. Às vezes, o próprio esquecimento da reencarnação não apaga esse inconsciente profundo da nossa alma, desse arquivo espiritual. Esse inconsciente surge em forma de animosidade e antipatia. Ninguém passa por isso, né? De ressentimentos, de insegurança, tornam-se mais fáceis de ser vencidas pelo esquecimento, administradas na leitura da renovação interior. Se nós tivéssemos o conhecimento lúcido das razões que as desencadearam no passado, e se soubéssemos com clareza de todas essas ocorrências que geraram essas circunstâncias atuais, elas constituiriam verdadeiros impedimentos para a pacificação, o equilíbrio emocional, espiritual e, consequentemente, para o perdão. Joana de Ângeles, dizendo isso, né? Desse esquecimento providencial. Aí nós vamos buscar em Kardec, no livro Céu e Inferno, onde ele fala eu só posso, Jesus dizia que nós damos aquilo que nós temos. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, para eu dar essa compreensão, o perdão, a primeira proposta é eu me conhecer e eu me perdoar.
Me perdoar como filho de Deus, sabendo que eu estou aqui cumprindo uma missão, que não importa o que eu tenha feito, ou pelos fatos que eu passe durante essa minha vida, eu tenho que progredir como filho de Deus. Então eu estou recebendo essa oportunidade da divindade de mais esse momento. Apesar de, como diz Joana no texto, aflorar aquele inconsciente profundo em algumas situações. Esses remorsos que eu tenho do passado. Aí no Céu e Inferno se faz uma distinção, que é o livro de Allan Kardec, entre arrependimento e remorso. Fala, mas eu tenho remorso. Remorso vem da palavra remoer. E o que é remoer? É ressentir, é ficar com aquela coisa gerando, né? Sabe quando eu entro numa rotatória? E se eu não sair da rotatória, o que acontece? Eu fico girando. Então, isso é o remorso. O remorso é uma culpa tóxica. É um lixo mental, o remorso. Aquela água parada, que não se movimenta. Então, eu não consigo sair desse circuito fechado. Isso é um remorso. Não é o remorso que é a proposta desse esquecimento. É o arrependimento. É claro que eu vou me arrepender do que eu fiz, mas o arrependimento é de uma forma diferente. É quando eu, com lucidez, percebo o equívoco cometido. Quando eu avaliei que não foi bom, então eu tenho uma proposta de reparação. Porque o remorso é uma autopunição. Então, se eu vou me punir, eu não caminho para frente. Então, ao invés de ficar com esse ressentimento, ficar remoendo esses fatos passados, eu vou avaliar aquilo que não foi bom e caminhar para frente. E caminhar de uma forma de fazer uma troca entre aquilo que foi negativo, transformar no positivo no momento. Se eu não posso estar 100% positivo, eu começo a me melhorar. Porque nós sabemos que essa reforma, ela não é de um dia para a noite. Tudo na lei de Deus é gradativo. Joana não cita a natureza? O dia e a noite, eles são constantes. Tem o seu tempo para a noite, e o dia se sucede, vem novamente a noite. E nós temos esse tempo que são as encarnações. Agora, nós, por exemplo, que já entendemos, que já compreendemos o significado da nossa encarnação, por que nós estamos aqui, então hoje que a gente caminhe mais rápido, que aproveitemos esse tempo, né, de uma forma que não nos leve a ter esses ressentimentos, esse lixo tóxico da nossa alma que nos impede de caminhar. A mágoa é quando alguém me magoou. É a má água que a gente fala, que não pode ter, porque o nosso organismo, ele é formado, a maior parte, de água. Nós nascemos na água, no líquido amniótico. O nosso organismo, ele é 70% água. Então, essa mágoa, ela nos causa mal-estar, doença, nos impede de caminhar. Agora, quando alguém me faz algo de ruim, eu tenho essa mágoa. Agora, quando eu proporciono alguma coisa de mal para o outro, aí eu sinto a culpa. A culpa quando eu faço e a mágoa quando eu recebo. Então, nenhum nem outro é bom. Porque não existe culpas irreparáveis. Nada é irreparável na lei de Deus. Tudo tem conserto. Aqui está a nossa reencarnação. Tudo tem conserto. Agora, a mágoa, enquanto eu não vencer esse processo de perdão, de desculpar, ou seja, de entender esse fato sob uma nova ótica, eu não caminho para frente. Agora, se esse esquecimento providencial, que nem a Joana diz, imagina se nós lembrássemos, vamos começar na nossa família, no nosso lar. Nós identificássemos naqueles companheiros que nos cercam, na condição de parentes mais próximos, enfim, aquele núcleo mais restrito, nós identificássemos aquele malfeitor do passado. Seria difícil, seria muito. Nós não teríamos, nesse estágio que nós estamos, condições de superar isso. Então, nós passamos por esse esquecimento.
E os bons espíritos nos lembram da nossa missão, da nossa tarefa, da nossa jornada terrena, através dos sonhos, através das inspirações que nos chegam, né? Aqueles ajustes que nós temos que fazer ainda, exatamente com aqueles que estão do nosso lado. Às vezes nós temos projetos, né, Roberto, de fazer coisas grandes fora, e a necessidade maior está ali, à nossa volta, que o Pai do Céu coloca no nosso lar, como aqueles dependentes nossos, dependentes morais, dependentes físicos por doenças, dependentes emocionais, dependentes através na moralidade dos vícios que se embrenham por esse caminho. Então esse é o templo que Jesus falava. É a nossa primeira missão, é no lar. E esse lar, nós esquecemos quando aqui chegamos, pela providência divina, sabedoria de Deus, esse esquecimento providencial. Mas antes de daqui estarmos, nós tivemos um acordo na espiritualidade. Fizemos um programa reencarnatório e sabíamos o que iria nos acontecer. E nós sabemos, espíritos que somos, não na noite da encarnação, mas no dia do espírito livre, na espiritualidade, quando temos essa consciência plena, nós sabemos a que viemos e por que estamos com quem estamos. Nada é por acaso na lei de Deus, nada. Então, nos vem à tona esses registros transcendentais, ou seja, de outras vidas, aqueles valores da alma já cultivados, ou pelo mal, ou pelo bem. Então, são valores que eu desenvolvi em outras vidas, como indivíduo, como família, como sociedade. Então, somos obrigados a fazer novamente a lição, a refazer essa lição aonde nós falhamos. Se é conosco mesmo, como indivíduos, tivemos mau procedimento, se procedemos mal com nossa família, ou se procedemos mal com a sociedade. Então, nós não pedimos, nós imploramos para que voltar, para os ministros de Deus, imploramos para que nos desse essa nova oportunidade de acerto, para que pudéssemos nos refazer diante das leis de Deus, ter esse equilíbrio que nós precisamos, esses valores da alma refeitos, encarando a nossa vida, a nossa estada curta aqui no planeta, nós percebemos como o tempo passa rápido, né? Aproveitando esse tempo, essa nossa estada aqui, percebendo esses valores. Então, quando formos nos ressentir de algo, lembrar da oportunidade que o Pai está nos dando. Quando nós temos culpa, que nós procedemos errado, então nós temos que nos desculpar para desculpar os outros. Agora, quando temos mágoa de algo que alguém nos fez e que eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, isso vai num crescente. É uma bola de neve. Porque essa mágoa, ela vai se tornando ressentimento, ela passa por raiva, ela chega à aversão, até chegar na culminância do ódio. Chega a odiar, que é um sentimento horrível, que é um sentimento assim destrutivo. Como o amor constrói, o ódio destrói. Então, se nós não apararmos essas arestas de começo, enquanto esse sentimento está na nascente ainda, entendendo o fato sob um outro prisma. Por que aconteceu isso comigo? Por que o outro fez isso para mim? Por que eu me deixei magoar? O que aconteceu? É uma reflexão que eu preciso fazer. É uma reflexão para entender que esse outro normalmente está num outro processo, num outro momento da sua caminhada evolutiva, e que, se eu já tenho essa compreensão, cabe a mim, o Pai confia em mim para que eu resolva e para que eu interrompa essa corrente negativa, que fica esse círculo. Lembra do círculo fechado? Fica essa rotatória, que eu não saio daquilo. Isso, às vezes, vira monodeísmo. E esses pensamentos repetitivos de mágoa, de culpa, eles abrem são tomadas que os espíritos menos felizes, eles plugam conosco. Então, nós nos ligamos com espíritos culpados, com espíritos raivosos.
E nós convidamos eles para ser nossa companhia. Por quê? Esquecemos da oração, esquecemos do perdão, esquecemos do... O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o enfoque da vida? Nós viemos a passeio? A terra é linda, é maravilhosa, tem lugares belíssimos, mas não é um passeio. É uma oportunidade de escola que nós temos para nos ressarcirmos. E nós falamos que a terra tem que ser escola. Porque a escola abriga quem? Quem quer aprender, não é? Agora, nós temos que ser alunos dessa escola. Não transformar a terra num asilo. Porque o que acontece com o asilo? O asilo é um depositário de idosos que não tem mais jeito. E nós não. O Pai nos coloca no educandário. Por quê? Porque nós temos muito a aprender. Temos condições. Porque se não tivéssemos, estaríamos onde? Lá, separados, num canto, e não estamos aprendendo, recebendo essas lições do Evangelho, dia a dia, os passes que nos beneficiam, que nos recarregam de energia. Então, são propostas que a espiritualidade nos oferece para a nossa melhora e caminhar para frente. Ora, eles, os amigos espirituais, conhecem a nossa ficha kármica, nosso anjo da guarda. E nós, positivamente, não fizemos somente coisas boas. Imagine se eles fossem nos culpar. Não, esse eu não vou acompanhar, aquele anjo de guarda que o Pai coloca cada um na encarnação para nos cuidar. Ah, não, ele foi isso no passado, se fôssemos julgados por eles. Então, os espíritos que nos auxiliam, que nos beneficiam numa casa espírita, conhecem a nossa ficha kármica. Coisas que muitas vezes nós não sabemos, pelo bendito esquecimento do passado. A nossa consciência, nosso estado de consciência, ele é praticamente 5%. É como aquele iceberg, o inconsciente, aquele gelo que fica embaixo dos lagos, das águas geladas. 95% eu não sei, 5% é o que eu estou sabendo nessa consciência desperta. E os espíritos conhecem 100% e nos atendem todos os nossos pedidos. Nos auxiliam através do benefício do passe, da prece, das lições do Evangelho, né? Sem nos julgar, sem magoar conosco, apesar de errarmos. Quando erramos, aí que ele se propõe a fazer mais por nós, a nos carregar nos braços, porque sabe que é aí que está a nossa necessidade. Então nós temos que admitir que temos necessidade. Porque o que o avestruz faz? Ele põe a cabeça na terra. Então ele acha, né, essa ave acha que colocando a cabeça na terra, ela vai esconder o sol. Quer dizer, o sol continua lá. Então nós não podemos ser avestruzes diante da lei de Deus na nossa jornada. Não dá para nos escondermos, né? Porque o Pai, através dos espíritos, conhecem as nossas intenções. A gente está vindo para a casa espírita, já está acontecendo uma preparação de manhã, já estão sabendo da nossa intenção, o que nós viemos em busca. Então não adianta fazer de conta que nada está acontecendo. Então temos que admitir que estamos num processo de melhora. Cada um de nós, lutando com dificuldade que todos temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as dificuldades materiais e espirituais, que temos todas essas dificuldades, né? E admitindo já é um passo para que eu resolva o problema, porque o avestruz não resolve, ele achou que escondeu, está certo. Não, admitindo já é um passo para resolver. E quando não são bem elaboradas, eu não admito, eu não elaboro esses sentimentos, eu não esqueço, eu não passo, mais do que esquecimento, essa compreensão, esse entendimento do fato sobre um novo prisma, eu começo a entrar num processo degenerativo, até físico. Porque essa culpa, essa mágoa, hoje os médicos falam que a mágoa adoece. A mágoa, a má água, 70% de água que temos no organismo, ela nos faz adoecer. Então, esses estados de distonia, de doença, somos levados à depressão, a esses pensamentos pessimistas que nós temos. Por quê? Porque continuamos naquela rotatória. Então, temos a necessidade de uma boa leitura,
de uma boa música. Hoje tem tantos filmes aí, às nossas mãos, filmes espiritualistas que nós podemos nos valer, né? Tantos esclarecimentos que nós temos para mudar esse enfoque, sair dessa rotatória e agir de uma maneira diferente. Muitas vezes nós falamos, mas eu ajo dessa maneira, eu sou assim porque lá atrás. Muitas vezes não é do passado. Outras vezes os fatos que nos causam essas dores são do presente, da presente encarnação. Nós falamos do passado, do esquecimento, porque nós não lembramos. Mas o presente também nos causa muitas mágoas. E nunca afirmar eu não posso. Tudo nós podemos. Nós temos que começar com o querer. É a vontade o primeiro passo. Tendo a vontade, eu já tenho essa assistência amorosa. Com a vontade que eu tenho de melhorar, eu já abro espaço para que esses amigos, para que os guias, os mentores se aproximem e me ajudem. Porque ninguém faz por mim. Cada um tem que crescer, tem que andar sobre as suas próprias pernas. Senão vai ficar que nem aquela lagartinha. Aquele menino vendo a lagarta se debatendo no casulo, ficou morrendo de pena, porque ela estava fazendo tanto esforço e não conseguia sair do casulo. O que ele fez? Ele foi fazer pela lagarta. Ele pegou tesoura e cortou o casulo. Só que a lagarta nunca mais voou, porque esse esforço que ela fazia para sair do casulo, justamente era fortalecer suas asas. Então o Pai do Céu faz isso com nós. Ele não permite que nós rastejemos na nossa jornada espiritual inteira. Então cada um tem que fazer por si, para criar essa resistência, essa força moral que nós precisamos ter para a nossa caminhada. Então é cada um fazendo por si. Eu não posso fazer por outro e nem pedir que outro faça por mim. Por mais que eu ame o outro, eu posso ajudar até o ponto que ele permite. Aonde ele não permitir, eu não posso interferir. É o livre-arbítrio, né? Então, essas mágoas que fica, esse lixo tóxico que eu acumulo na minha alma e que passa pelo meu organismo físico, muitas vezes essa autopunição, esse autoflagelo, eu saio por outro lado. Então eu saio através dos vícios. Por quê? Porque eu estou triste. O que eu vou fazer? Eu vou tomar uma bebidinha, eu vou fumar um cigarro, eu vou, para esquecer, vou comer, o vício da comida, da bebida, ou pessoas que dormem em excesso, que são fugas, né? São aqueles vícios que me fazem fugir. Outras vezes se foge pelo medo. Eu tenho medo de viver, né? Eu tenho medo. Por quê? Porque eu não saí daquele esquema ruim, aquela rotatória. Estou ali, então eu tenho medo de tudo. Quantos que a gente vê, né? Hoje a ciência trata e trabalha sobre isso. Transtornos emocionais, né, com medo de multidão, medo de pessoas, medo do enfrentamento da vida. Medo de enfrentamento da vida. E aí, com toda essa insatisfação, geram as depressões, síndrome do pânico, que são doenças tão atuais hoje em dia. Aí a gente lembra de Jesus, né? Jesus, ele diz no seu evangelho que são os doentes que precisam de médico. E se nós temos esses doentes à nossa volta, ou se nós mesmos somos os doentes, então nós temos que valer da medicina. E se a doença é da alma, a medicina tem que ser espiritual. Tem que ser a medicina do Evangelho de Jesus, da oração, do entendimento do que nós estamos fazendo aqui, de fazer o bem. Então o remédio para essas dores, para esses males, é o amor. É o bem, porque quando eu faço o bem, eu acho que o outro vai se valer disso também. Mas quem mais é beneficiado sou eu mesmo. Porque é uma sensação gratificante muito boa de você ajudar o próximo. E às vezes, entre aspas, esse próximo está tão próximo de nós, tão do nosso lado, adoecido da alma, que Jesus, que o Pai do Céu, né,
nos colocou ali com o esquecimento providencial do passado, para que nós não identificássemos aquelas mazelas grandes, né, do passado, e nos reabilitássemos com a contabilidade divina, com as leis de Deus. Então, temos que agradecer essa oportunidade, né? Se temos esse esquecimento providencial, agradecer e procurar nesse momento de agir no bem. É claro que nós temos as simpatias e antipatias. Temos aqueles que nós gostamos mais, outros nem tanto. Isso é comum para todo mundo, claro, os espíritos amigos, os espíritos simpáticos. Até a vibração é diferente. Quando nós chegamos perto, nós sentimos essa emoção, o carinho, e outros que nós temos que desenvolver ainda, porque são aqueles doentes que Jesus diz no seu Evangelho. Então precisamos desenvolver, transmutar a antipatia pela simpatia, procurando entender de uma forma mais cristã. Esse esquecimento providencial, muitas vezes, nós temos lembranças espontâneas do passado, não é? Cada um de nós às vezes tem. Através dos sonhos, nós sonhamos de um passado. Quando a espiritualidade vê que existe uma necessidade e que não vai interferir no nosso progresso espiritual, nos dá essa oportunidade, nos revelam algumas coisas. Mas veja bem, essas revelações, elas precisam ser espontâneas. Nunca ir buscar. Se fala hoje muito da TVP, a terapia de vida passada. Essa terapia, a doutrina espírita recomenda terapeuticamente. Só na terapia. Por quê? Eu não vou buscar um terapeuta para saber o que eu fui no passado. Se Deus me fez esquecer para o meu bem, eu vou lá buscar saber. E se eu souber o que aconteceu dentro da minha família, eu vou ter estrutura para suportar? Um filho que foi um assassino, um companheiro que me traiu, e assim por diante. Então, nós não temos estrutura para ter esse suporte emocional. Não temos. Então, a doutrina, só nesses casos graves que interferem, esses casos que prejudicam a vida cotidiana, casos de fobia, né? Fobia de água, de fogo, aí sim, eu faço uma terapia de cura, escolhendo muito bem o terapeuta, né, para que ele possa ser uma pessoa consciente também, né, que não desvie esse tratamento e colocando às claras tudo aquilo que foi, que não é o ideal. Então, como estamos falando em esquecimento, falamos do esquecimento das culpas, dos remorsos, né? Agora, tem algumas coisas que nós não podemos esquecer. Isso nós temos que lembrar e somos lembrados, sempre. Nós somos lembrados através do Evangelho que somos filhos de Deus, que Deus nos ama igualmente a cada um de nós. Ele não tem preferência por um filho é mais querido e o outro menos, não. Ele nos ama igualmente. Então isso nós não podemos esquecer nunca, que somos filhos de Deus, que Deus tem a sua lei perfeita e justa, que é a lei de ação e reação. Então, o que foi no passado, que hoje nós providencialmente esquecemos, hoje é uma reação daquela ação do passado. Então, é a lei divina e natural, a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, isso nós não podemos esquecer e nunca duvidar da bondade de Deus. Que Jesus nos abençoe. Você costuma dizer, não é, Leda? Deus não tem sobrinhos, só filhos. Muito bem, agora é chegado aquele momento de vocês participarem ativamente, né? Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, fica à disposição. Calma, não precisa correr todo mundo, não. Então, o que é que nós poderíamos falar mais a respeito? Ou perguntar para nós mesmos? Será que nós temos boas lembranças? Só boas lembranças? Não. Nós lembramos de muita coisa ruim também que nos aconteceu. Mas desde que a lembrança não traga aquele travo amargo, né? Desde que não seja ressentimento.
Porque o ressentimento, como a Leda mesmo acabou de dizer, traz doença, traz mal-estar, né? A gente pode lembrar de um fato, mas quando a gente lembra sem sofrimento, tudo bem. Não esquecemos, mas também não estamos mais sofrendo por causa daquilo. Isso é importante também nós avaliarmos, né? Então, e aí, fica a proposta. Bom, já que ninguém quer falar... É só citar um filme que é bem interessante, que chama O Operário, que a gente vai assistindo e a gente vai vendo a pessoa assim definhar. Ele fica pele e osso. E você não vai entendendo até você descobrir que aconteceu uma situação na vida dele que o leva a uma culpa tão extrema que aquilo somatizou, né? Ele vai definhando, como você mesmo falou. Exatamente o que acontece. Muito bem colocada a questão dos 95% que nós somos inconscientes, né? E à medida em que nós passamos a vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, mas vigiar no sentido de nos melhorarmos, não de nos punirmos, exatamente, que tem uma diferença, né, bem grande aí. Esses 95% vão diminuindo. Então, a consciência vem porque você sabe lidar com esses sentimentos, com essas mazelas, com aquilo que está ali escondidinho nas nossas sombras, que todos nós temos, né? Então, é importante que façamos esse exercício da consciência, né, do perdão, de tirarmos a culpa, do entendimento, e o auto-perdão é muito importante, para que essas questões elas possam ficar clarificadas e você lidar melhor com tudo que vem, né? Com as intempéries, com as situações, até lidar com os familiares que estão ali, que você não sabe né, providencialmente o porquê, mas é muito importante que eles estejam, não é? Conosco. Wagner, ela está falando olhando para você. Não sei porquê. Essa foi uma leitura da Lili. Mas essa questão dos 95%, que nós falamos muito, né? Somos 95% inconscientes, né? 5% somente nós temos da nossa consciência. Mas já é alguma coisa. E se nós aumentarmos essa porcentagem, melhor para lidarmos com as situações. Esse inconsciente providencial também passa pelas encarnações passadas, né? A gente lembra da dona Laura lá no nosso lar, quando ela estava para reencarnar, lá na colônia espiritual de nosso lar, que ela estava para reencarnar. E o espírito, nesse processo de preparação para a volta para a Terra, para a encarnação, ele passa assim por esse processo de regressão. E a dona Laura, aquele espírito bom, iluminado, que a gente vê, que recebe André Luiz na sua casa, a mãe do Lísias, ela só consegue voltar 200 anos. 200 anos porque ela tem condição de voltar. Porque ela não teria estrutura para voltar mais, né? Então, olha a providência divina. O que o Pai faz conosco, né? Como Ele nos proporciona um bem-estar, nos incentiva a melhorar. Sabemos muitas vezes o que somos por causa de nossas tendências? Claro, Marina. Com certeza. Sabemos sim. E aí que está esse autotrabalho, né? Que nós nos trabalhamos, sabendo dessa tendência, das nossas afinidades, os nossos desafetos, né? Aí sim. Apesar de que, Marina, nesse processo reencarnatório, nós fazemos uma proposta de anular essas tendências ruins e fazer aflorar as boas. Então, é nesse sentido. O que é bom eu tenho que valorizar e perpetuar. Encarnações passadas. Então, nós podemos ter tendências, sabemos que temos, ou não, mas
não damos vazão a essa tendência, já é um passo. Exatamente. Já é um passo. Agora, se a gente der vazão, aí não tem jeito. Eu vou falar assim, é algo que realmente é verídico, né? Nós temos um colega, hoje ele já está com 90 anos, 91 anos, né? Então, quando ele tinha 82, Uma empresa só, ele nunca trabalhou em duas empresas, enfim. O que ocorreu com ele, que é o que eu gostaria que você falasse. De tanto ele pôr pra fora e colocar o jogo limpo na mesa, não, ele sonhou, ele achou... Na verdade, ele estava 60 anos engolindo sapo. E a gente tem oportunidade, não precisa como é que chegar a no gente Incor lá, o Fábio já tem que operar o cara na safena. Olha aí, tá vendo? Como é? Não precisa esperar chegar nesse processo, né? Todo mundo já tá vendo até caixão pro homem, toda a cinza. Desde que ele não tenha feito outros inimigos. Não é? Não é? Então, de que forma? Muitas vezes por isso é importante a gente guardar certas coisas. Como falar? Tem várias maneiras, né? Tem várias falar, maneiras. Muitas maneiras. O padre Anísio, que é amigo da Matilde, conversou com ele e falou para ele que ele se confessou com o padre Anísio. Aí o padre Anísio falou para ele que ele deveria acionar as pessoas e conversar com as pessoas. Conversar. Então, na verdade, assim, eu estou brincando com a situação, mas ele é muito difícil de ser resolvido, porque ele teve que pedir para Jesus abençoar ele de uma forma amorosa, e essas pessoas foram visitando ele, e como estava lá para ser operado, as pessoas vinham atender o chamado. Eu quero falar com fulano, com ciclano, com Beltrano. E aí dizem que a dona, ela chama Mercedes, ela falou que o mais difícil foi com os filhos. E ele tem uma menina e 4 meninos, né? Então o mais difícil foi com os meninos. Mas quando ele acertou tudo as arestas com os meninos, sarou. Sarou. Ainda bem, né? Muito bem. É um bom exemplo. Esperamos que a Marina tenha ficado contente, né? Então, agora é chegada aquela hora de nós retribuirmos de alguma forma nas nossas vibrações. Vibrando, pondo o sentimento à disposição, né, daqueles que mais necessitam, nós estamos contribuindo para que o bem se espalhe e cresça cada vez mais. Então vamos nesse momento assim, com todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento de amor, aqueles que nós não conhecemos, mas que sabemos que estão em sofrimento, aquelas pessoas, mesmo aqueles que nós sabemos que estão enfermos, enfermos da alma, enfermos do corpo, não é? Vibrarmos amor, amparo, proteção, sabendo que Jesus e os amigos da espiritualidade estão apostos
E vão percorrendo esses caminhos e vão ao encontro dessas criaturinhas sofridas para lhes dar um conforto moral, um conforto espiritual. Há muita dor ainda no mundo. Nós mesmos somos portadores de algumas dores nossas, não é? Mas isso nós estamos assim trabalhando no sentido de estendermos as nossas mãos ao outro, ao nosso semelhante. Aquele que mais necessita, que mais carece. É aquele, como disse a Leda, né? São os doentes que precisam de médico. E o médico da alma é esse trabalho que nós realizamos nas nossas vibrações amorosas. Mas nós temos que lembrar de uma coisa também, nós temos que lembrar que nós queremos paz na Terra. Estamos na ameaça de conflito grande, que pode gerar uma catástrofe, né? Lá da Coreia, aquela coisa toda. Vamos vibrar, então, para os corações amorosos, para engrossar essas fileiras de vibrações, pedindo paz, que a nossa terra continue com paz, que ela possa ter um momento assim de grande lucidez e esses corações mais temerosos, vibrem em uníssono conosco. Formamos fileiras e vamos ao encontro de outros grupos que estão vibrando pela paz no mundo. É o que todos nós queremos. Mas desde que tenhamos paz dentro do nosso coração também. Isso é primordial. Realizarmos a pacificação nossa, para podermos estender as mãos e pacificarmos o outro. Certo? É assim, meus amigos, nós vamos terminando a nossa reunião desta tarde e vamos partir para os passes agora. Tenham todos agora complementação através do passe, né? Complementação de todo esse preparo, de toda esse envolvimento que tivemos durante a palestra. Obrigada. Boa tarde a todos.